Olá, bem-vindo à nossa playlist O Brasil nas Telas das Ficções. Essa é uma parceria com a Joyce Paz do canal Cinemascope TV. E hoje nós vamos tratar do filme Casa Grande, de Felipe Barbosa. Para começo de conversa, eu gostaria de trazer à tona aqui, mais uma vez, uma citação clássica das ciências sociais brasileiras, o nome de Sérgio Buarque de Holanda, para a gente compreender a sua visão de mundo a respeito da colonização portuguesa no Brasil, e então a gente dá um passo adiante para compreender o filme. Saca só a citação. O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente que sua sombra persegue os indivíduos, mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre neles a entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta, única, intransferível, onde prevalecem necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, não poderia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nossas atividades. Como vocês puderam notar, a citação buarquiana revela para nós um problema fundamental da nossa colonização. Ela não teria sido feita através de regras, ordenamentos racionais, através de uma administração e uma burocracia públicas, leia-se, real. Em vez disso, o que coordenou de fato a organização do Brasil, a sua colonização, a produção da riqueza no período colonial, foi a família. Esse núcleo familiar, tão poderoso e exigente, sempre fez questão de transbordar a esfera doméstica e tomar conta da ideia de espaço público. Nesse sentido, os nossos laços seriam então muito afetados, ou então até mesmo afetivos, mas de maneira falsa. Do que nós estamos falando? É dentro da família que a gente aprende ditados como: aos amigos, tudo; aos inimigos, nada; farinha pouca, o meu pirão primeiro. Ou então ainda é dentro da família que a gente aprende, ao sair para a rua, a chamar determinadas pessoas de "e aí meu irmão", "e aí meu brother", "e aí meu parceiro", "e aí meu camarada". Dessa maneira a gente sempre tenta aproximar os estranhos dos nossos laços familiares. E isso é uma forma de corrupção. Entretanto, há quem discorde dessa interpretação buarquiana, que é uma interpretação clássica da geração de 1930, elaborada no livro Raízes do Brasil. O nome desse intérprete é Gessé de Souza. E Gessé de Souza, um contemporâneo que vocês vão encontrar aqui no YouTube, ele bate de frente com Sérgio Buarque de Holanda porque, para ele, o grande problema da colonização, leia-se, o grande traço sociológico do Brasil, não seria esse comportamento personalista ou então malandro, essa cordialidade, esse agir com o coração. No fundo, para ele, o grande problema é a reprodução de privilégios. E privilégios aqui nós não estamos falando somente de poder econômico, nós também estamos falando de capital afetivo, capital cultural, capital simbólico, em suma, da maneira como nós nos posicionamos e navegamos na sociedade. Horas, e o núcleo de reprodução dessas desigualdades é a família. É a família quem escolhe em nossa primeira infância as nossas amizades, a nossa religião, as nossas escolas. É a família quem escolhe, ao longo da nossa vida adolescente e, por que não madura, com quem a gente vai se relacionar, dá pitacos e sugestões com quem nós vamos nos casar e nos relacionar. É a família quem, às vezes infelizmente, quando nós perdemos o status de universitários e nos tornamos desempregados, é a família quem diz: fique tranquilo, meu filho e minha filha, eu vou indicar você em determinada empresa. É o famoso QI, o quem indica. Horas, isso significa entender que existem outros fatores, digamos mais invisíveis que o dinheiro, capazes de mobilizar a reprodução dessas desigualdades e assimetrias. Gessé de Souza chama isso de conhecimento valorizado. É a capacidade de disciplina, a capacidade de concentração, a capacidade de pensamento abstrato, fundamentais para o nosso exercício profissional, para o trabalho e, evidentemente, para a formação da nossa cidadania. Eu penso então que esse repertório seja fundamental para você compreender a análise fílmica que a Joyce Paz vai oferecer. A Joyce Paz. Antes de entrarmos na análise do filme, vou tomar a liberdade de abrir uma janela histórica e voltar algumas décadas na linha do tempo do cinema brasileiro. Prometo que lá na frente vocês vão entender onde eu quero chegar. Jean-Claude Bernardet é um dos autores que mais se dedicou a pensar o nosso cinema. Dentre dezenas de obras escritas, 2 delas, Brasil em Tempo de Cinema
e Cineastas e Imagens do Povo lançaram bases importantes para entendermos a complexa dinâmica que caracteriza a relação entre o cineasta e o seu objeto de interesse. Analisando a produção dos anos 60, sobretudo obras do movimento Cinema Novo, ele defende que grande parte delas foram constituídas a partir de um conceito que ele chama de modelo sociológico. Os realizadores desse período tinham como ambição a transformação pela arte. Logo, o tom de denúncia era um dos métodos adotados na tentativa de conscientizar o povo. Mas afinal, de que povo estamos falando? Ou melhor, como se dá essa relação entre cineasta e povo? Observando esses filmes, ele sugeriu que a singularidade dos indivíduos era suprimida, e quando retratados, eles encarnavam tipos. Ou seja, antes de ir a campo, o cineasta tinha uma tese pré-concebida, e aí na hora de selecionar seus entrevistados, no caso dos documentários, ou compor seus personagens, no caso da ficção, ele trabalhava com representações limitadas de um todo. Por exemplo, fulano de tal representa o proletariado, fulano de tal representa o Estado, e por aí vai. Sendo assim, os cineastas frequentemente se colocavam como porta-vozes dos populares, que ocupavam o lugar do outro. Embora as diferenças de classe entre os realizadores e os temas abordados apareciam de maneira mais ou menos explícita nas obras. A partir da retomada, momento que já comentei com mais detalhes nos vídeos que fiz para o VEC sobre a era FHC e a era Lula, há um distanciamento do coletivo e uma aproximação do indivíduo com espaço para a subjetividade, já que agora o interesse passa a ser nas pessoas e em suas histórias. Para Ismael Xavier, outro teórico que indico fortemente, o cinema passa a flertar com tratamentos de teor antropológico. Ideia endossada também por Ilana Feldman, que fala de uma singularidade de classe, de intimidade e afeto nessa nova dinâmica colocada. Não seria exagero, então, considerar Casa Grande como um produto desse novo olhar que passou a direcionar as narrativas a aspectos da experiência social, ao microcosmo das relações. Na trama, Jean mora numa mansão de classe média alta do Rio de Janeiro com seus pais, Hugo e Sônia, e a irmã, Natalie. Nas primeiras cenas do filme, algumas dinâmicas relacionais deste núcleo familiar são estabelecidas sem cerimônia. O pai opressor, a mãe submissa, a irmã negligenciada e Jean, no meio de tudo isso, tentando processar as várias mudanças e desafios típicos da adolescência. Com a chegada do vestibular, os planos para uma carreira bem-sucedida passam a ser o assunto central na família de Jean. Enquanto isso, a estabilidade financeira da família é ameaçada. Após o pai perder o emprego, parte dos empregados da casa são demitidos, e Jean se envolve emocionalmente com Luísa, uma estudante de colégio público, moradora da periferia, que se identifica como afrodescendente. Cotas raciais nas universidades, romance entre pessoas de diferentes classes sociais, relação entre patrão e empregado, meritocracia, gênero, políticas afirmativas e reprodução de privilégios são algumas das discussões que Casa Grande abarca, às vezes de maneira demasiadamente didática, repetitiva até. No entanto, fica evidente que todas as colocações têm uma função dramática na obra. Pegando carona na fala do Fábio, quando ele comenta sobre um tipo de poder que vai além do econômico e que toca num aspecto simbólico e cultural, podemos destacar algumas passagens do filme que tratam disso, de maneira mais direta, simbólica ou alegórica. Uma delas está relacionada ao conhecimento valorizado. Surgem nos diálogos dos personagens, reiteradas vezes, o quanto cursos de exatas são, na visão deles, superiores aos de humanas. Já quer fazer comunicação, e é encorajado o tempo todo a desistir dessa ideia e optar por economia, por exemplo. Os pais. O garoto é uma espécie de prodígio, tira notas altas na escola, toca piano, um sinal de erudição e bom gosto que muito agrada os pais de Jean. O próprio nome do protagonista, Jean, gera polêmicas ao longo da trama, já que a pronúncia nunca é feita da maneira correta, sofrendo um abrasileiramento e se transformando em Jean. Isso sem falar da língua francesa, ensinada por sua mãe, que nas próprias palavras do seu marido... Acho que eu vou fazer inglês no vestibular. Mesmo porque francês é uma língua que está praticamente morta, né? Ai, eu não gostei disso. O francês hoje está decadente, assim como a família de Jean. Casa Grande nos oferece uma dimensão espacial e simbólica da segregação no Brasil de ontem e de hoje. É um convite a sair do isolamento, assim como Jean fez quando pegou um ônibus para descobrir um outro Rio e acabou descobrindo a si mesmo. E aí, gostaram dessa parceria? É da pesada, não? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões e críticas construtivas. E sim, acompanhe a nossa participação lá no canal do CinemaScope TV com a playlist O Brasil nas Telas do documentário.
E por que não, a atuação da Joyce Paz no Insta e nas redes sociais. Ela é sempre muito ativa, muito proativa quando o assunto é cinema. Tá legal? No mês que vem a gente volta com o filme Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade. Um beijo, um abraço e boa sessão de cinema.